Muito bem, vamos dar continuidade à resolução do exame de admissão de Matemática UP 2018. Esta que é a segunda e a última parte. Iremos começar a partir da questão número 16 até a questão número 35. Mas antes de começar aqui com a resolução, quero agradecer aqui de coração aos que têm acompanhado essas resoluções que temos feito com todo o carinho e disponibilizado aqui no YouTube de forma grátis, ok? Para já eu vou pedir para que se inscreva no canal, deixe ficar aí o seu like e também se prepare para deixar o seu comentário. Desde já sou grato aos que conseguem acompanhar aqui e tirar um bom proveito deste negócio. Meu nome é Pedro da Glória Valis, este é o canal que diz... Muito bem, passando aqui para começar com a resolução, temos a questão número 16. 16. Um paralelogramo cujos ângulos agudos medem 45 tem como comprimento dos lados 40 cm a base e 18 cm. Qual é a área do paralelogramo, ok? Então queremos saber qual é a área deste paralelogramo. Tendo em conta que o paralelogramo é uma figura bonita, né? No caso, é uma figura mais ou menos deste gênero. Então, temos toda esta base medindo 40 centímetros, segundo o enunciado, e temos um outro lado medindo 18 centímetros. Pretendemos saber qual é a área deste paralelogramo. Atenção, para calcularmos a área do paralelogramo, nós dissemos que a área vai ser igual à base vezes a altura. No caso, a base é este 40 que nós temos aqui. Este aqui é o valor da base, mas a altura seria esta altura que eles dão, que deveriam dar aqui, deste lado. Então, esta seria a altura H. No caso, não deram, né? Mas diz aqui o enunciado que os ângulos agudos formam 45 graus. Um ângulo agudo é um ângulo de amplitude menor que 90 graus, mas maior que 0 graus. Será um ângulo maior que 0 e menor aqui que 90 graus. No entanto, esse ângulo só pode estar aqui. Aqui 45 graus, aqui também 45 graus, ok? Agora, o que a gente vai fazer para poder calcular aqui a área? A primeira coisa que a gente percebe é que aqui sai um triângulo retângulo. Nós queremos o H, mas o que temos é este lado aqui, que no caso corresponde à hipotenusa, pois é oposto aqui a 90 graus. Ok. Neste triângulo, para tirarmos o H, nós teríamos que usar aí o seno, pois o seno de qualquer que seja o ângulo sempre é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, ok? Então, para nós teríamos seno de 45 graus, uma vez que este já identificamos que é hipotenusa, né? Este lado aqui é oposto a 45, então está à frente de 45, logo corresponde ao cateto oposto. Seria para nós H dividido pela hipotenusa, que são 18 centímetros. Agora, fazendo meios extremos, dá para perceber que o H, dá para concluir que o H vai ser igual a 18 vezes o seno de 45 graus. Ok? Então, deste modo, a área vai ser igual à base, que é para nós 40 centímetros, vezes a altura, que será esta medida, 18 seno de 45 graus, não é? Isto aqui está sendo dado em centímetros. Então, a área do nosso paralelogramo vai ser 40 vezes 18, é só fazer 4 vezes 8, dá-nos 32, vai 3, 4 vezes 1, teríamos 4, mais aquele 1 que foi, mais aquele 3 que foi, ficávamos com 7. Seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Aqui centímetros vezes centímetros, ficávamos com centímetro quadrado. Deste modo, dividindo este por este, temos 36 raiz quadrada de 2 centímetros quadrados, ok? Então, essa seria a alternativa verdadeira. Mas quando voltamos para o exame, nós temos 5 centímetros quadrados. É muito menor que o valor que nós temos lá. Temos aqui 5, alguma coisa, 6, temos 6,8. E percebemos deste modo que não tem nenhuma alternativa igual aqui ao que nós encontramos. Então, 16 não tem alternativa correta, ok? Agora, passando rapidamente para a questão 17, assim diz o enunciado.
Numa prova de natação vão participar 7 nadadores, que disputam as medalhas de ouro, prata e bronze. De quantas formas diferentes se pode repartir estes 3 prêmios, ok? Não se admite repetição. Ok, nós temos uma prova de natação onde vão participar 7 nadadores e eles terão que discutir aqui as medalhas de ouro, de prata e de bronze. Então nós percebemos que são no total 3 posições que terão que ser discutidas. Então o maior valor vai ser aqui o nosso N e o menor valor vai ser aqui para nós o valor de P. Bom, para resolvermos este problema nós temos arranjo, não é? E temos combinação. Arranjo de N agrupado em P sempre igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Agora, a combinação de N elementos agrupados em P sempre será N fatorial sobre N menos P fatorial vezes o P fatorial. Como decidir se vamos usar aqui arranjo ou combinação? Isto é muito simples. Nós temos 7 nadadores para discutir estas medalhas. Agora, imagine que um deles ganhe aqui o ouro, outro aqui a prata e o outro aqui a medalha de bronze. Agora, se nós invertêssemos a ordem, este terceiro ganhasse ouro, o segundo continuasse a ganhar a prata e o primeiro ganhasse aqui a medalha de bronze, dá para perceber claramente que isto não é a mesma coisa que o que nós tínhamos no início. Então, a ordem de colocação dos vencedores faz diferença. E se a ordem de colocação dos elementos faz diferença, então é um arranjo. Neste caso, seria arranjo de 7 alimentos agrupados em 3 em 3. Isto será igual ao nosso N, que será 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial. Resolva comigo, 7 fatorial sobre 7 menos 3 dá aqui 4, ok? É só decompormos o maior que é o 7 até achar o menor. Ficávamos com 7 vezes 6 vezes 5 vezes aqui o 4. Parou fatorial, dividido por 4 fatorial. Agora o que é que você vai fazer? Você vai fazer o schizema, não é? Então, o schizema quer dizer cortar, tá bom? Então, isto vai ser igual aqui a 7 vezes 6, que dá 42, vezes aqui o 5. 5 vezes 2 dá-nos 0, ok? E 0 porque vai dar 10, né? Então, no 10 ficamos com 0, vai 1. 5 vezes 4 dá 20, mais aquele 1 ficamos com 21. Então, temos 210 formas diferentes para repartir estes 3 prêmios. A alternativa correta seria a alternativa D, 210, aqui, ok? Rapidamente passando para a questão número 18, nós temos o seguinte. De 10 operários, vão ser escolhidos 5 para irem trabalhar para uma obra. Quantos grupos diferentes podem ser formados, ok? Nós temos aqui um total de 10 operários e pretende-se escolher 5 para irem trabalhar numa obra, ok? Então, o maior valor vai ser aqui o N, o menor vai ser o P. Lembre-se que nós temos arranjo e temos combinação, NP, NP. Segundo as fórmulas, temos novamente N fatorial, N menos P fatorial, P fatorial. E deste lado temos apenas N fatorial sobre N menos P fatorial. Nós temos 10 operários e queremos escolher 5 para trabalhar em uma obra. Então, pretendemos saber quantos grupos diferentes é possível serem formados. Atenção, se eu pegasse aqui A, B, C, D, E, não é? São no total 1, 2, 3, 4, 5 trabalhadores. Um dos grupos, né, que é possível extrair dos 10 operários, um grupo, se eu invertesse a ordem aqui desses operários e colocasse em primeiro lugar o E, depois o B, depois o D, depois o C, depois o A, não é? Dá para perceber que eu usei os mesmos operários. Ok, com esses mesmos operários eu só inverti a ordem de chamada de cada um desses operários. Mas se olharmos para o contexto da pergunta, dá para perceber que o grupo formado anteriormente continua o mesmo grupo de operários que nós temos agora.
Então dá para perceber que a ordem de colocação dos elementos neste contexto da pergunta, uma vez que forma-se os mesmos grupos, mesmo invertendo a ordem de colocação dos elementos, então é uma combinação. Vai ser uma combinação de 10 elementos agrupados de 5 em 5. Neste caso, ficaríamos com 10 fatorial sobre 10 menos 5, aqui fatorial, P, no caso é 5 fatorial. Então, fazendo aqui 5 menos 5, ficávamos com 5 fatorial, aqui 5 fatorial. Lá em cima temos 10 fatorial. É só decompor este 10, ficando com 10 vezes 9, vezes 8, vezes 6, vezes 5, parou fatorial. Ops, aqui falta 7, ok? Seria 10, 9, 8, 7, 6, 5. Parou fatorial, aqui temos 5 fatorial vezes 5 fatorial. Cortamos e teríamos que dizer quanto é o valor de 5 fatorial, mas nós vamos decompor novamente o 5 fatorial. Seria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Bom, parece que não saltei nada. Enquanto que no numerador temos 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Agora façamos o seguinte. 10 a dividir por 5 vai nos dar 2. E fazendo agora 8 a dividir por 4 também vai nos dar 2. 9 a dividir por 3 vai nos dar aí 3. 6 a dividir por 2 vai nos dar 3. 7 a dividir por 1 vai nos dar 7, não é? Então agora a continha ficou pequena demais. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. Aqui vezes 7, ficávamos com 7 vezes 6 dando 42. Vamos colocar aqui o 2, vai o 4. 7 vezes 3 vai nos dar 21, mais 4 ficamos com 25. Então teríamos 252 grupos diferentes. A alternativa correta seria a alternativa A. Muito bem, passando rapidamente para responder a questão número 19, porque aqui não se perde tempo. 19, nós temos o seguinte. O período da função, temos aqui a função g de x igual a menos 2 cosseno de 3x menos π mais aqui o 1. Tá bom? E pretendemos saber qual é o período desta função aqui. Isto é muito fácil mesmo, é banana, brincadeira das crianças. Para conhecer o período de qualquer que seja a função, no caso seno e cosseno, nós temos o seguinte. Se temos y igual a um certo a, cosseno de um certo k, x, mais qualquer que seja o certo b, mais aqui um b maiúsculo. O único valor que influencia o período de uma função cosseno, o mesmo também é válido para seno, porque o seno e o cosseno sofrem mesmas transformações, ok? O único valor que influencia o período é este valor que multiplica com x. Então, o período sempre será calculado como sendo 2π dividido pelo módulo deste valor que multiplica o x ali, ok? O módulo do k. Então, no contexto da nossa pergunta, o valor que multiplica o x é o 3. Então, teríamos 2π dividido aqui pelo 3. Então, brincadeira das crianças mesmo. A alternativa correta para 19 seria 2π sobre 3. 2π sobre 3 é a alternativa C. 2π sobre 3. Então, C é a nossa alternativa verdadeira. Agora, passando para a questão 20, assim diz o enunciado. O contradomínio da função g, no caso, g de x igual a menos 2 cosseno 3x menos π mais 1. É a mesma função que foi dada aqui em 19. Mas desta vez pede-se o valor do contradomínio. Atenção! Para funções senos e cosseno, o contradomínio sempre varia de menos 1 para 1, ok? Mas, quando essas funções, não é? Segundo o que eu mostrei aqui, elas sofrem essas todas transformações. Nós primeiro vamos pegar o valor de A, vamos multiplicar, só depois é que vamos somar com o valor de B, aí que soma a toda a nossa função cosseno ou a nossa função seno. Então é assim como nós vamos calcular o contradomínio de qualquer função seno ou cosseno, ok?
Veja só comigo como é que ficaria o contradomínio desta nossa função g. Isto significa que o contradomínio da função g vai ser aqui menos 1 até 1, ok? Menos 1 até 1. Vamos procurar o valor que multiplica a nossa relação cosseno aqui, o nosso cosseno. O valor que multiplica o cosseno é o menos 2. Então, teríamos que multiplicar toda a expressão pelo menos 2. Vamos procurar o valor que soma o nosso cosseno, não é? Para corresponder aqui ao b. O valor que soma aqui é o 1. Então, teríamos aqui mais 1, ok? Se fosse negativo, então teríamos menos 1. Mas no caso é positivo, então fica mais 1. Então, o contradomínio vai ser igual a menos 2 vezes menos 1, ficamos com 2. Menos 2 vezes 1, ficamos com menos 1. Mas aqui este 1 aqui. Então, o contradomínio vai ser 2 mais 1 fica 3, ok? 3. Menos 1 mais 1 fica 0, porque são simétricos. Mas você precisa colocar isto aqui em ordem crescente, ok? Aqui está em ordem decrescente. Então, primeiro vai começar com o menor, só depois é que vem o maior. Então, deste modo, o contradomínio seria de 0 a 3, ou seja, y é um valor maior ou igual a 0, mas vai ser menor ou igual aqui a 3. Ou seja, de 0 a 3 estamos entre 0 e 3. Então, estamos com 0 menor ou igual a y e y menor ou igual a 3. O igual aparece por causa do intervalo que é fechado aqui. Okay? Intervalo fechado, então vamos colocar o igual. A alternativa verdadeira para 20 seria a alternativa... Fazendo aqui a revisão, houve um erro, né? Porque menos 2 vezes menos 1 vai dar 2 positivo. Menos 2 vezes 1 dá menos 2 e não vai dar aqui menos 1. Menos 2, ok? Então seria menos 2. E 2 mais 1 dá 3. Menos 2 mais 1 dá menos 1, ok? Menos 1. Então vai ser o intervalo de menos 1... Menos 1, me perdoem, menos 1 a 3. Então, será menos 1 a 3, ok? Prestem atenção, não façam isso na hora do exame, por favor. Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa A, de menos 1 para 3 com intervalos fechados. 20, a alternativa correta é A, nada de erros. Passemos rapidamente para a questão número 21. Bom, eu tenho muitos amigos e esses amigos que tenho não gostam de questões como número 21. Mas você não precisa odiar nada aqui. Nós temos cosseno de 270 graus menos o seno de 330 graus dividido aqui pelo menos tangente de 315 graus. Pretendemos saber o valor desta expressão. Isto é fácil, mas você precisará conhecer em primeiro lugar o círculo trigonométrico. Nós no círculo trigonométrico temos o eixo x correspondendo ao eixo dos cossenos, de qualquer que seja o ângulo. O eixo dos y corresponde ao eixo dos senos, não é? De qualquer aí ângulo. No entanto, sabemos que o eixo x é positivo daqui para lá, daqui para lá é negativo. O eixo y é positivo daqui para cima, daqui para baixo é negativo. O círculo trigonométrico é um círculo de raio 1. Temos aqui 1, aqui teríamos 1, já estamos no lado negativo, teríamos menos 1, estamos no lado negativo, teríamos menos 1. Colocando os ângulos, teríamos 0, mais 90, ficamos com 90 graus, mais 90 ficamos com 180 graus, mais 90 ficamos com 270 graus e mais 90 ficamos com 360 graus. Agora que já te apresentei o círculo trigonométrico, isto é brincadeira das crianças. Quanto é que dá o cosseno de 270, ok? Vamos lá. O cosseno de 270 graus, aqui, se formos a procurar no círculo trigonométrico, 270 calha aqui nesta linha, não é? 270 graus está aqui. Calhou exatamente na linha dos senos. Então, o cosseno na linha dos senos sempre é igual a 0, ok? Agora, falta descobrir o seno de 330 graus. Quanto é que dá o seno de 330? Dá para ver aqui que o 330 está entre 270 e 360.
Então, o que eu vou fazer é apenas uma pequena extração, não é? Íamos medir aqui neste sentido, achamos deste modo um ângulo de amplitude 330 graus, ok? Entre 270 e 360 graus. Muito bem. Quando nós fizemos estas transformações, nós sempre temos que procurar a linha horizontal. Procurando a linha horizontal, estamos em 330. Para achar 360, faltam 30 graus, ok? Com esta informação, dá para afirmar que o seno de 330 graus vai ser igual ao seno de 30 graus, porque para achar a linha horizontal faltam 30 graus. Agora, é preciso também estudar o sinal do seno no quadrante em que este ângulo calhou. Se nós formos a perceber aqui onde o ângulo calhou, o eixo dos y, que é o eixo dos senos, é negativo aqui embaixo. Então, vai ser menos seno de 30. O seno de 30 já sabemos que é 1 sobre 2. Então, o seno de 330 será menos 1 sobre 2. Feito isto, só falta descobrir o valor de tangente de 315 graus. Muito bem, eu vou fazer aqui novamente. 315 também está entre 270 e 360. Fazendo aqui o nosso ângulo, teríamos mais ou menos isto, não é? Teríamos aqui um ângulo de amplitude de 315 graus. Nunca vamos achar aqui a linha vertical. Sempre temos que procurar achar a linha horizontal. Estamos em 315. Para chegarmos a 360, quantos graus faltam mesmo? De 315 para 360 faltam 45 graus, não é? Bom, faltando 45 graus, dá para concluir aqui que isto vai ser igual a tangente de 45 graus. A única coisa que temos que fazer é analisar o sinal do tangente aqui neste quadrante aqui, ok? Que é este quarto. Bom, o tangente, ele só é positivo quando o seno e o cosseno apresentam o mesmo sinal naquele quadrante. Por exemplo, nós calhamos aqui neste quadrante. O sinal do cosseno neste quadrante vai ser positivo, porque o eixo x é positivo. Mas o sinal do seno vai ser negativo, porque o eixo y é negativo, ok? Y negativo, seno negativo. Neste quadrante, isto acontece deste jeito aqui. Uma vez que o cosseno e o seno têm sinais contrários, então o tangente vai ser negativo. Tangente de 45 graus, na tabela dos ângulos especiais, vai dar aí 1. Bom, já temos toda a informação para fazer o sucesso aqui com este exercício. Nós concluímos que o cosseno de 270 seria 0, menos seno deste ângulo, concluímos que seria menos 1 sobre 2. Então, teríamos menos 1 sobre 2. Dividido por menos tangente deste ângulo, concluímos que seria aqui menos 1. No entanto, vamos colocar aqui menos 1. Tá bom? Agora, fazendo menos de menos dá mais, ficamos com 1 sobre 2, dividido, menos de menos também vai dar mais novamente, aqui dividido por 1. Agora, como 1 não faz diferença na divisão, ficávamos com 1 sobre 2. Deste jeito aqui, você faz sucesso. O 0 não colocamos mais porque ele é elemento neutro na adição. Então, a alternativa verdadeira ou correta para 21 seria a alternativa D. Deste modo, você caminha para o final fazendo sempre sucesso. Muito bem, agora vamos trabalhar com a questão 22. Eu tenho visto muita gente emagrecendo com a questão número 22, mas não existem motivos, ok? Não precisa entrar em pânico só porque é uma inequação trigonométrica. Eu vou mostrar aqui do jeito mais fácil possível, ok? Agora, preste atenção aqui no que eu vou mostrar. Bom, para que tangente de x seja maior que 1, como é que eu devo pensar para achar a solução? Imagina que eu tenho aqui tangente de x maior que um determinado k. A única coisa que tem que fazer é achar o ângulo que faz com que tangente dê-me k. Achado o ângulo, então eu vou colocar tangente daquele ângulo. Agora, para escrever a solução, significa que este alfa mais o período da função tangente, que no caso vai ser π, k, deverá ser menor que este x
menor ainda que 90 graus, que é π sobre 2, mais o período da minha função, que é πk, ok? O k pertencendo sempre ao conjunto de números inteiros, ok? Isso para dizer que existem vários valores que eu possa encontrar aí, dependendo do valor de k que eu venha a colocar. Então, só fazer isto já te faz chegar à solução, ao triunfo. Em que ângulo tangente é igual a 1? Se formos olhar na tabela dos ângulos especiais, nós percebemos que tangente dá 1 quando o ângulo for 45 graus. E 45 graus, uma vez que 180 graus vale π, 45 graus, no caso, vai valer x. Fazendo meios extremos, ficamos com 180 vezes x igual aqui a 45 graus vezes π. X vai ser igual a 45 graus vezes π sobre 180 graus. Bom, dividindo aqui por 45 fico com 1, aqui por 45 fico com 4, ok? 180 são 4,45. Então, 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4. É a mesma coisa que π sobre 4. Neste caso, significa que π sobre 4 mais πk vai ser menor que o x e vai ser menor que o 90 graus, que é π sobre 2, mais aqui πk com k pertencendo ao conjunto de números reais. Então, esta que será a solução. Não precisa emagrecer mais, ok? Então, a alternativa correta será a alternativa B. B é que é a alternativa correta, ok? Agora, passando rapidamente para a questão número 23. 23 diz o enunciado: a soma dos 10 termos consecutivos da sucessão, temos aí a sucessão constituída por 2, depois temos o 5, depois temos 8, temos 11, temos reticência. Nós pretendemos saber qual é o valor da soma dos 10 primeiros termos. Bom, a primeira coisa temos que fazer é verificar esta sucessão. Seria ela uma progressão geométrica ou aritmética? Então, para verificar se é aritmética, é só fazermos a diferença dos termos consecutivos. 5 menos 2 dá 3. 8 menos 5 dá 3. 11 menos 8 dá 3. Então, sempre que pegamos aquele que está depois, subtraímos por aquele que está antes, nos dá a diferença D, que sempre é igual a 3. Bom, uma vez que a diferença dos consecutivos sempre dá 3, podemos concluir que estamos mediante uma PA, progressão aritmética. Então, é uma soma de uma PA. Em PA, para fazer sucesso, só precisa conhecer a expressão de termo geral, que é a n igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. E uma vez que pede-se a soma, teremos que usar a fórmula Sn igual a A1 mais AN dividido por 2 vezes n, ok? Agora, substituindo com base na informação que nós temos, queremos a soma dos 10 primeiros. Então, teremos no lugar de n que colocar 10, ficamos com A1 mais AN. No lugar de n, vamos colocar 10. Ficamos com A10 dividido aqui pelo 2 vezes, no lugar de n, colocamos 10. Atenção! Parece que falta alguma coisa aqui. A1 é o primeiro termo. No caso, o primeiro termo é 2. Ficamos com 2 mais A10. A10 é desconhecido, que é o 10º termo. Para tal, terás que usar a expressão de termo geral. Usando a expressão de termo geral, no lugar de n, vou colocar 10. Fico com A10 igual ao primeiro termo. Qual é o valor do primeiro termo? É aqui o 2. 2 mais, no lugar de n, eu estou colocando aqui o 10. Então, ficava com 10 menos o 1 vezes a razão, ou a diferença, que é aqui o nosso 3. Agora, fazendo a 10, teríamos 2 mais 10 menos 1 dá aqui 9 vezes 3. 9 vezes 3 é o que deve se fazer como prioridade. 9 vezes 3 dá 27, mais aqui o 2 ficamos com 29. Com esta informação, vamos ter que escrever que o valor de A10 será 29, dividido pelo 2, multiplicado aqui pelo 10. Eu vou fazer o seguinte, vou somar o 2 com o 29, ficamos com 31, mas vou dividir 10 por 2, ficamos com 5. Agora, é fácil chegar à solução, porque 5 vezes 1 dá 5,
5 vezes 3 dá 15. Dá para perceber que isto vai nos dar 155. A alternativa verdadeira com base nos nossos cálculos, que é o verdadeiro, né? Nós temos a alternativa C. Ok? Passemos para a questão 24. Em 24 nós temos o seguinte. A sequência, esta sequência que foi dada, é uma progressão aritmética. A sequência correspondente é... Então, nós já sabemos que esta sequência representa uma progressão aritmética. Apenas queremos a sequência correspondente, ok? Vamos lá aqui passar a nossa sequência. É x ao quadrado, depois temos aqui x mais 2 ao quadrado. E por fim temos aqui na nossa sequência x mais 3 ao quadrado. Bom, o enunciado já diz que é uma progressão aritmética. O que nós temos que fazer é achar uma sequência correspondente, ok? Então, nós temos aqui o primeiro termo, temos aqui o segundo termo, temos aqui o terceiro termo. Se isto é uma progressão aritmética, então este menos este dá o mesmo valor que este menos este. Ou seja, A2 menos A1 vai ser igual a A3 menos A2. Vamos lá substituir juntos. A2 é x mais 2 ao quadrado, menos A1. Para mim, A1 é x ao quadrado, igual a A3, que é esta expressão, x mais 3 ao quadrado, menos o A2, que é x mais 2 ao quadrado. Qual é o nosso objetivo aqui? O nosso principal objetivo agora é achar o valor de x. Achado o valor de x, depois vamos substituir para achar o primeiro, o segundo e o terceiro termo. Com isto, identificar a alternativa correta. Veja só o que tenho aqui. Na verdade, o que tenho aqui é uma diferença de quadrados aqui, não é? Porque a ao quadrado menos b ao quadrado, para nós, é a menos b vezes a mais b. Agora que eu percebo que aqui tem uma diferença de quadrado, porque este todo valor ao quadrado menos este valor ao quadrado, posso desenvolver isto desta maneira, ficando com este sendo todo meu A, este aqui sendo para mim todo B. Então, ficava toda esta expressão como A, ficava x mais 2, não é? Menos o B. Para mim, o B é o x. Vezes, abro parênteses, A mais B. O meu A é x mais 2. Mais o b, que para mim é x, deve ser igual. Aqui também tem uma diferença de quadrados, pois tem toda esta expressão ao quadrado menos toda esta expressão ao quadrado. Segundo esta condição, é só dizer que tudo isto para mim é a, isto para mim é b, ficando com aqui a mais 3, perdão, x mais 3, ok? X mais 3 menos o b. Menos o b. Para nós o b é x mais 2. Mas atenção, este menos pode ser traçoeiro. É por isso que eu vou colocar aqui dentro de parênteses. Mas aqui por que não colocamos? Porque aqui nós temos uma expressão, né, meio complexa que a expressão anterior. Então é seguro colocar dentro de parênteses. Vezes, ok? A mais B. O nosso A é x mais 3 mais o nosso B, que é esta expressão, que é x mais 2. Muito bem. Agora vamos trabalhar. Veja só que x menos x dá 0, porque são simétricos. Aqui só sobra apenas o 2. Ficamos aqui com x mais x, dando-nos 2x mais este 2. Isto deve ser igual a x mais 3. Vamos distribuir esse sinal. Menos e mais fica menos x. Menos e mais fica menos 2. Atenção, foi por isso que nós colocamos dentro de parênteses. Agora, ficando com x mais 3, mais e mais fica mais x, mais e mais fica mais 2. Agora, vamos finalizar. Cuidado, 2 vezes isto fica 4x, ok? Aqui tem que ser 4. 2 vezes 2 fica 4, igual. Veja só novamente aqui os termos semelhantes. X menos x dá-nos 0. Ficamos apenas com 3 menos 2, que vai ser 1, vezes x mais x, ficamos com 2x. 3 mais aqui o 2, ficamos com 5. Agora temos 4x mais 4 igual. 1 vezes 2x dá 2x,
1 vezes 5 dá aqui para nós 5. Resolvendo esta continha com muita cautela, uma vez que este tem x, vou passar para cá, ficando com 4x menos 2x igual a... Aqui vamos ficar com 5, que é o dono da casa, né? Este 4, por não ter x, passamos para outro membro. Ficamos com menos aqui o 4. Faça comigo. 4 menos 2 fica 2x, igual a 5 menos 1 dá aqui o 1. Perdão, 5 menos 4 dá aqui o 1. Isolando o x, temos x igual a 1 sobre 2. Agora descobrimos o valor de x. Para achar o que nós pretendemos realmente, teríamos que calcular o primeiro termo. O primeiro termo aí aparece que é x ao quadrado. Para nós, o x é 1 sobre 2. Então, vai ser 1 sobre 2 ao quadrado. Façamos juntos. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Já achamos o primeiro termo. 1 sobre 4. Só com o primeiro termo já dá para ver qual é a alternativa correta, ok? Então, se formos a ver aqui o primeiro termo, aqui é 1, não é. Aqui é 1 sobre 2, não é. Aqui é 4, não é. A alternativa correta vai ser D, ok? A alternativa correta vai ser D, que é 1 sobre 4. Depois teremos 25 sobre 4 e 49 sobre 4. É só pegar aqui esta expressão, não é? O segundo termo. Aí aparece que o segundo termo é x mais 2, não é? Ao quadrado. Então, o nosso x é 1 sobre 2, mais aqui o 2, x mais 2, não é? Ao quadrado, igual a 1 sobre 2, que é o valor de x. Tudo isto tem que ser ao quadrado. Se fizer corretamente, 1 sobre 2 mais 2 terá que fazer MMC. E isto vai te dar 5 sobre 2, elevado a 2, ficas com 25 sobre 4, porque 5 ao quadrado dá 25, 2 ao quadrado dá 4. O mesmo acontece para achar o terceiro termo. Se usar o mesmo raciocínio, chega na alternativa B, chega na alternativa D, sim, com muito sucesso, ok? Espero que tenham compreendido este exercício, porque já vamos passar para a questão 25. Bom, a partir do número 25, tudo ficou brincadeira das crianças. É hora de começar a sorrir, ok? Faz tempo que você só assistia, agora é hora de começar a sorrir. Vamos lá. Limite, gente. Caso não compreenda limites, eu tenho aqui neste canal alguns vídeos bem elaborados a respeito de limites. Esses são meio profissionais. Você pode ler, pode assisti-los e aprender, ok? Então, teremos aqui 3n ao cubo menos 27. Desta natureza também tem, ok? Então, uma vez que o n tende para o infinito, ao colocar infinito aqui no numerador, daria infinito. Ao colocar no denominador, também daria infinito. Infinito sobre infinito. Esta indeterminação não é nenhuma indeterminação para te roubar tempo, ok? Não precisa pensar, não coce cabeça, ok? É só procurar o n de maior grau aqui, neste par dentro de parênteses. Nós temos aqui apenas Cn. Então, Cn é o n de maior grau. Só que tudo isto é elevado a 2 vezes... Aqui também, qual é o n de maior grau? No caso, é só o n. Então, vamos ter aqui n. Mas isto tudo é elevado a 3. Bom, no denominador também temos produtos. Dentro desses parênteses, o n de maior grau é o n ao quadrado. Vezes, dentro desses parênteses, o n de maior grau é 3n ao cubo. Então é só pensar desta maneira sempre que estiver nestas condições, tá bom? Dá para simplificar n ao cubo com n ao cubo. Ficamos deste modo com o limite 6 ao quadrado dá-nos 36, ok? n ao quadrado. Dividido aqui por n ao quadrado vezes aqui o 3. Com n tendendo ao infinito, simplificamos n quadrado com n quadrado, apenas sobra 36 por 3, que é igual a 12. Brincadeira das crianças. Você chega ao sucesso com a alternativa D aqui, sendo a alternativa correta. Parece que está cheio de D. Passemos para a questão número 26. 26, novamente temos limite. Aquilo que eu disse, agora é hora de sorrir. Esses limites também existem aí no canal. É só acessar, aprender mais. Desenvolva-se, ok? Eu não quero saber
que você chumbou um exame de admissão tendo assistido esses vídeos, por favor. Muito bem, colocando o 2 no lugar de x, ficaríamos com 2 ao quadrado menos aqui o 4 dividido por 2 no lugar de x menos este 2 que já está aqui. 2 menos 2 dá 0. 2 ao quadrado dá 4 e 4 menos 4 dá 0. Também é uma indeterminação, 0 sobre 0. E quando a indeterminação for 0 sobre 0, o que nós temos que fazer é apenas derivar o numerador e derivar aqui o denominador. Este, na verdade, é um método que nós usamos para simplificar o cálculo, ok? Só para não emagrecer mesmo. A derivada de x ao quadrado, vamos manter aqui o limite de x tendendo para 2. A derivada de x ao quadrado é igual a 2x. A derivada de 4 dá 0. Ok? Derivada de uma constante é igual a 0. A derivada de x vai ser igual a 1. A derivada de 2 dá 0. Então não vou precisar colocar aí o 0. Uma vez que o x tende para 2, vou colocar 2 no lugar de x, ficando com 2 vezes 2 dividido aqui pelo 1. 2 vezes 2 dá 4. Sobre 1 é igual a 4. Então, com sucesso, você calcula esse limite sorrindo. Para quem tiver dúvidas de derivadas, também vou fazer questão de deixar aí o link para derivadas. Mas esses vídeos são longos, só que assistindo este vídeo de derivadas, assistindo esses 2 vídeos de derivadas, você aprendeu tudo, ok? Aprendeu tudo. Não precisa rolar aí todo o YouTube. Agora, passando para a questão 27, a alternativa correta aqui seria C. Desta vez é C. Passando para 27. O valor de k para que a função f de x seja contínua em x igual a 2 então, queremos o valor de k para que esta função seja contínua. Que função? F de x igual aqui a x ao quadrado menos 3x mais 2 dividido por x ao quadrado menos 4. Ok? Vem se x for diferente de 2. E depois temos 3k mais 2 se x for igual a 2. Muito bem. Então, nós queremos o valor de k para que essa função seja contínua na abscissa x igual a 2. Para que a função seja contínua nessas condições aqui, você não precisa dar voltas. É só dizer que o limite desta expressão deve ser igual ao limite desta expressão quando x tende para 2. Ficamos com o limite de 3k mais 2, quando x tende para 2, deve ser igual ao limite desta toda expressão, que é x ao quadrado menos 3x, mais aqui o 2 sobre x ao quadrado menos 4, quando x tende para 2. Muito bem, o limite desta expressão, uma vez que não tem nenhum x aqui, continua a mesma expressão, 3k mais 2, igual. Agora, no limite desta expressão, teria que colocar 2 no lugar de x. Agora, vamos fazer mentalmente juntos. 2 ao quadrado dá 4. 3 vezes 2, porque no lugar de x estamos a colocar 2, né? 3 vezes 2 dá 6. Então, teríamos 4 menos 6 mais 2. Presta atenção. 4 menos 6 é igual a menos 2. E o menos 2 mais este 2 vai nos dar 0, porque são simétricos. Então, o numerador daria 0. O denominador teríamos 2 no lugar de x, ao quadrado vai dar 4. Menos 4 dá 0. 0 sobre 0 novamente? É só derivar o numerador e derivar o denominador. Tua vida fica simplificada que nem o exercício. Muito bem, a derivada de x ao quadrado dá 2x. A derivada de 3x dá aqui 3. A derivada de 2 dá 0. A derivada disto ficamos com 2x. Com x tendendo para 2. Agora é só no lugar de x colocar aí o 2, não é? Para ter o resultado. Colocando 2, temos 2 vezes 2 menos 3 sobre 2 vezes, no lugar de x é 2. Então, vamos ter aqui 3k mais 2 igual a 2 vezes 2 dá 4, menos 3 ficamos com 1. Dividido por 2 vezes 2, que também é 4. Atenção que o teu objetivo é calcular o valor de k. Portanto, vamos ficar aqui com 3k sendo igual a 1 sobre 4. Chutando esse 2, passa para lá, fica menos 2. Faça MMC, por favor. Aqui vai multiplicar por 1. Uma vez que o denominador de 2 é 1, vamos multiplicar aqui por 4. Ficando com 3k iguais
A 1 vezes 1 vai dar 1. 4 vezes 2 fica menos 8, por causa do sinal negativo aqui. E o denominador para todos fica 4. Agora, 3K vai ser igual a este menos este dá menos 7 sobre aqui o 4. O 3 está a multiplicar o K. Quando passa, não é? Ele deveria dividir. Então, ficamos com K sendo igual a menos 7 dividido por 4 e pelo 3. Ou seja, o 3 multiplica o denominador. Muito bem. 4 vezes 3 vai dar 12. Então, teremos menos 7 sobre 12. Com certeza. Deveríamos ter feito o exercício desta maneira. Agora, vindo para procurar as alternativas, nós temos que a alternativa verdadeira seria a alternativa A. Muito bem, passando agora para a questão 28, vamos lidar com as derivadas. 28, diz o seguinte, o enunciado. A derivada da função f de x igual a raiz quadrada de 8 mais x é igual a quantos, não é? Queremos a derivada desta função. É uma raiz quadrada, né? A derivada de raiz quadrada de qualquer que seja a função u sempre é igual a u derivado sobre 2 raiz quadrada de u. É só voltar a copiar o exercício. Deriva o u, coloca 2, copia o exercício, ok? Então, a derivada da nossa função vai ser o nosso 8 mais x derivado. Vamos escrever o 2, raiz quadrada do nosso exercício aí, 8 mais x. A derivada de 8 dá 0. A derivada de x dá 1. Então, ficamos apenas com 1 dividido por 2, raiz quadrada de 8 mais x. Brincadeira das crianças. É isso que você vai aprender nos vídeos de derivadas, ok? Então, a alternativa correta seria a alternativa B, ok? É preciso ver com muita cautela. Não vai me acertar aqui no papel para errar na escolha. 29, teremos aqui g de x. Temos g de x igual a seno de 2x menos cosseno de 3x. Eles querem novamente a derivada da função. Atenção! Para derivar o seno de u, nós dissemos que temos o derivado cosseno de u. Mas para derivar o cosseno de u, é só dizermos que temos menos, ok? Na derivada do cosseno aparece menos. Menos o u derivado, ficamos no lugar de cosseno com seno do mesmo u. No entanto, agora, na nossa função g, a derivada vai ser igual. É derivada de seno? É só pegar isto aqui, derivar, ok? No lugar de seno, coloque cosseno. E copia isto aqui, que é 2x. Menos, o menos da fórmula, né? É derivada do cosseno, aparece este menos aqui. Então, aparece menos. Vamos pegar isto aqui, derivar. Vamos pegar o 3x e vamos derivar. E no lugar de cosseno, escrevemos o seno de 3x. Feito isto, você está a um passo para terminar isto aqui. A derivada da nossa função g vai ser derivada de 2x igual a 2, cosseno de 2x, menos de menos dá mais. A derivada de 3x vai dar 3, ficamos com seno de 3x. Bom, este seria o resultado da derivada da nossa função g. E olhando bem nas alternativas, a alternativa verdadeira seria a alternativa D. Voltamos para D novamente. Ok, passemos para a questão número 30. Considere o gráfico f de x abaixo, assinale a alternativa correta, ok? Nós temos aqui o gráfico f de x, queremos assinalar a alternativa correta. Muito bem, a alternativa correta deste gráfico para a linha, para o número 30, na verdade será a alternativa C. Eu só vou comprovar isto, tá bom? Na alternativa C, nós temos os limites laterais. Temos o limite da nossa função f de x, quando o x tende para 2 à esquerda. Temos também o limite de f de x, quando o x tende para 2 à direita. Para quem tiver dúvidas, eu vou deixar também na descrição deste vídeo um link de estudo de limites com base no gráfico. Limites e gráficos, ok? Então, você vai ver aí limites laterais nos gráficos. É isto aqui mesmo que estou para mostrar aqui. Muito bem, o que você deverá fazer para achar o limite à esquerda de 2, que é 2 elevado a menos 1? Venha ao ponto 2, mas do lado esquerdo. Venha ao ponto 2, mas do lado esquerdo. Quanto mais me aproximo a 2 do lado esquerdo, a curva que vem para 2 é esta aqui. Do lado esquerdo é esta. À medida que eu vou me aproximando a 2, ela faz isto, não é? Me dá um y que vai para o menos infinito. Então, será
menos infinito. Mas, quando eu venho para 2 do lado direito, que é 2 mais elevado a mais, então nós vamos para o ponto 2 do lado direito. À medida que vamos nos aproximando a 2, a curva que usamos é esta aqui. Quanto mais nos chegamos a 2, a curva tende a subir. Ou seja, tende a dar valores de y que tendem para o mais infinito. Então, o limite à direita vai ser mais infinito. Quem cumpre essas condições é mesmo a alternativa C. Muito bem, passando agora para a questão número 31, assim diz a questão. Com base no gráfico do exercício 30, que é este gráfico aqui, a primeira derivada da função é negativa quando x pertence a... Ok. Queremos saber quando é que a primeira derivada desta função é negativa. Isso é em 31. Atenção, se eu tiver x e tiver a derivada da função f de x e tiver também aqui a minha função f, tiver uns pontos quaisquer, por exemplo, posso ter aqui um ponto qualquer k que faz com que a primeira derivada seja zero, não significa que a função vai ser zero também neste ponto k. A função vai me dar um número qualquer a. Quando esta primeira derivada for positiva, a nossa função estará a crescer, mas quando ela for negativa, a nossa função estará a decrescer. Então, eles querem saber quando é que a primeira derivada é negativa. A primeira derivada será negativa onde a função for decrescente. Vamos lá, desenhando o gráfico de esquerda para a direita, nós faríamos isto aqui. Desenhando este gráfico, deste lado estamos a decrescer, de menos infinito até menos 2. Desenhando esta parte também, nós teríamos de esquerda para a direita, estamos a decrescer. No caso, decrescemos agora de menos 2 até 2. Quando desenhamos esta outra parte, também estamos a decrescer de esquerda para a direita, sempre de esquerda para a direita. Desenhando, estamos a decrescer. Então, percebe-se que este gráfico é todo, ou seja, totalmente decrescente. Então, nós percebemos que de menos infinito até mais infinito, com x pertencente ao intervalo aberto de menos infinito para o mais infinito, exceto esses pontos onde temos adjacências, né? O ponto menos 2 e o ponto 2 aqui, não é? Porque a função não está definida nesta assíntota. Exceto nesses pontos, a função é sempre decrescente. Se ela é sempre decrescente nesses pontos, então a derivada naqueles pontos é negativa. Agora, menos infinito a mais infinito é a mesma coisa que dizer x pertence a R, diferente aqui de mais ou menos 2. No entanto, nesse intervalo, a nossa função possui uma derivada negativa porque decresce. A alternativa verdadeira, voltamos novamente para A, ok? A seria a alternativa verdadeira. Então, temos A como alternativa correta. Agora, passando para a questão 32, nós temos o seguinte. Com base no gráfico do exercício 30, que é este gráfico, a segunda derivada da função é positiva quando x pertence a... Então, queremos saber quando é que a segunda derivada é positiva. Atenção, vou abrir aqui um novo parêntese. Muita atenção. Quando nós tivermos aqui um x e tivermos a segunda derivada da nossa função f, tendo também a nossa função f deste lado, vamos supor que temos aqui um certo valor k, novamente, que faz com que... Agora vou mudar para b. Faz com que a segunda derivada dê zero. Não significa necessariamente que a nossa função vai ser igual a zero naquele ponto. A função pode dar um número qualquer, pode dar um número qualquer c. Atenção, quando esta segunda derivada for positiva, a nossa função apresenta concavidade voltada para cima, mas quando ela for negativa, a nossa função apresenta concavidade voltada para baixo. Aqui a questão é, com base no gráfico do exercício, a segunda derivada da função é positiva quando x pertence, então quando é que ela é positiva? Vamos lá. Onde o gráfico tem concavidade voltada para cima. Assim, isto aqui virou para baixo. Não dá. Esta concavidade está voltada para baixo. Então, é derivada negativa. Nós queremos derivada positiva. Mas se formos olhar aqui, esta concavidade
não é? Daqui até exatamente aqui, está voltada para cima. Então, seria x pertencente ao intervalo que começa daqui até aqui, de menos 2 até 2, até 0, perdão. Aqui trabalha-se com intervalos abertos. Outro sítio com concavidade voltada para cima, não é? Aqui a concavidade está voltada para baixo, então não serve. Aqui está voltado para cima, ok? Volta novamente para cima, começando de 2 para o mais infinito. Então, união com intervalo aberto de 2 para o mais infinito também está voltado para cima, significa que a nossa segunda derivada neste intervalo é positiva, tá bom? Muito bem, olhando para as alternativas, facilmente se acha a alternativa verdadeira, a alternativa correta. Ok, agora passemos para a questão número 33. Com base no gráfico do exercício 30, a segunda derivada da função se anula no ponto de x igual a... Então, queremos o ponto em que a segunda derivada é igual a 0, ok? A segunda derivada só se torna igual a 0 em um ponto em que a concavidade deixa de voltar para baixo, começa a voltar para cima. Ou deixa de voltar para cima, começa a voltar para baixo. Por exemplo, neste ponto aqui, eu vejo que quando analiso este gráfico daqui para lá, a concavidade está voltada para baixo. Mas quando analiso o gráfico daqui para lá, a concavidade está voltada para cima. Então, este ponto de separação, concavidade voltada para baixo, concavidade voltada para cima, este ponto é um ponto de inflexão. O que significa que a segunda derivada nele sempre vai ser igual a 0. Um outro ponto neste mesmo gráfico seria este aqui. Até aqui, concavidade voltou para cima, mas quando atravessamos este ponto, concavidade voltou para baixo. Então, novamente, aqui também a derivada seria... A segunda derivada seria negativa. Muito bem. Agora, voltando para o nosso gráfico, esta curva aqui não deixa de virar para baixo, continua virada para baixo. Esta aqui só fica virada para cima para sempre. Agora, analisando esta parte do meio, nós temos esta parte virada para cima até aqui. Exatamente a partir daqui começa a virar para baixo. Então, aqui temos um ponto de inflexão. O ponto que muda a concavidade voltada para cima para a concavidade voltada para baixo. Exatamente neste ponto, o valor de x é 0. Então, x é igual a 0. A segunda derivada só se anula quando x for igual a 0. A alternativa correta é C. Ok? Então, você já deve estar a suar matemática e para que não estoure matemática, nós vamos nos preparando aqui para terminar com tudo. Número 34. 34 temos o seguinte. 34. A assíntota horizontal da função, vamos ter que calcular a assíntota horizontal desta função. F de x igual a 2x menos 1 dividido aqui por 2 menos x. A assíntota horizontal, para ter o valor da assíntota horizontal, é só calcularmos o limite desta expressão, ok? A assíntota horizontal, nós teremos y igual ao limite da nossa função, que é 2x menos 1 sobre 2 menos x com x tendendo sempre para o infinito. Basta se falar da assíntota horizontal. Bom, uma vez que temos x aqui no numerador, teremos infinito, né? Uma vez que isto indo para o infinito. E no denominador temos x, também teremos infinito. Ficamos com infinito sobre infinito. Eu já disse que é só ver o x de maior grau, o x de maior grau. Então, ficamos com limite de 2x dividido por menos x. Com x tendendo para o infinito, vamos simplificar x com x, ficando com 2 sobre menos 1, não é? Que dá menos 2. Então, a assíntota horizontal vai ser y igual a menos 2. Bom, a alternativa verdadeira seria a alternativa B, y igual a menos 2. Muito bem. Agora temos aqui a questão número 35. Vou fechar aqui com chave de ouro. A primitiva da função f de x igual a 2 seno de x.
Primitiva é a mesma coisa que integral. Eu vou deixar aqui, na verdade, a propósito, um vídeo acerca de integrais começando de zero. Então, somente para os curiosos, ok? Eles vão ver o vídeo, vão entender que não tem nada aqui. Isto é brincadeira das crianças. Bom, a primitiva vai ser uma função f de x grande, que vai ser igual a integral de 2 seno de x integrado em função de x. 2 é constante, cai fora da nossa integral, ficamos com 2 integral de seno de x d de x. O integral de seno é igual a menos cosseno. Então, ficamos com menos 2 vezes cosseno de x mais c. Ok? Essa é que é a alternativa verdadeira. Não entendeu integrais? Não precisa se preocupar, porque este é o método que você vai utilizar caso não consiga integrar. Para achar o valor da integral ou o valor da primitiva, é só começar a derivar as alternativas, ver qual alternativa te dá ali a função que foi te dada. Por exemplo, se nós tentássemos derivar esta expressão, a derivada do cosseno de x ia nos dar menos o seno. Então, o menos com menos daria mais, ficávamos com mais 2 seno de x. Ok? É só ver qual alternativa ao derivar te dá o exercício. Essa alternativa é que é a correta, tá bom? Então, nós paramos por aqui. Você continua no canal estudando e se preparando para o exame da admissão. Sucessos! Meu nome é Pedro da Glória Valis. Este é o canal KD